pode ser gravada em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou lá na cruz. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu e você. Esse mundo, amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser gravada em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, e pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, e pelo servo a própria vida renunciou? Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com teu reino. Os irmãos podem acompanhar, louvar com todo o fôlego que o Senhor deu a vocês. A letra está aqui para que toda a igreja possa estar louvando ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. Adore ao Senhor nessa noite. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia.
que tu és Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és Senhor. Teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre seus olhos estão sobre nós. E nós vamos louvar essa canção nessa noite. E eu quero te dizer, você pode até chorar, mas que a alegria venha ao amanhecer. Confia no Senhor, entrega ao Senhor teu fardo, entrega ao Senhor aquilo que está inquieto no teu coração. E Ele com certeza vai fazer o melhor. Sempre atentos permanecem em mim, e os seus ouvidos às suas orações, e os seus ouvidos são sensíveis para ouvir.
agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que a igreja continue em oração por esse grupo de louvor. Que vamos ficar de pé para a leitura bíblica alternada. Filipenses 2, de 1 a 8. Dirigente, congregação e assim sucessivamente. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, criação, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, todos, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se até a morte, e a morte de cruz. Amém. Podemos sentar. Para saber se nosso meio tem algum visitante. Pela primeira ou segunda vez, se tiver, levante a mão. Todos de casa. Tem um visitante ali. Seja bem-vinda. A igreja tem uma saudação para a jovem. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, convidar as crianças e as professoras para orarmos por ela. Eu vou convidar o irmão Augusto Ávila para fazer essa oração para as crianças. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido todos a se colocarem de pé para estarmos orando pelas crianças e as professoras. Curvemos nossa cabeça e oremos ao Senhor. Santo e soberano Deus, Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais um privilégio, Senhor. Mais um domingo estarmos reunidos, Senhor, em Tua santa casa, Senhor, adorando o Teu santo nome. Desde já nós te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, Senhor, cometidas contra Ti. E queremos Te apresentar, Senhor, essas crianças que aqui estão, Pai. Que o Senhor continue as abençoando. Que o Senhor continue concedendo graça aos seus pais, para que os seus pais possam, Senhor, estar instruindo elas, Senhor, no caminho em que elas devem andar, Senhor. Para que quando elas crescerem, não se desviem do Teu santo caminho. E assim possam, Senhor, também estarem à frente do Teu reino, Senhor, do ministério, Senhor, da Tua obra, Pai. Pai, nós te pedimos também, Senhor, para que o Senhor seja com as professoras que aqui estão, Pai. Que o Senhor continue as abençoando, Senhor. Nós sabemos que no Senhor o trabalho delas não é vão, Senhor. Então que o Senhor continue dando força, Senhor, concedendo graças para que elas possam, Senhor, estarem ensinando a Tua palavra, Senhor, a essas crianças, Pai. Desde já nós te pedimos, Senhor, abençoa elas, Senhor. Abençoa cada um que irá para as suas respectivas salas, Senhor, e o que elas irão aprender lá, Senhor. Continuando assim o culto público a Ti, Pai. Dessa forma nós te oramos, te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Dedicação, dízimos e ofertas ao som instrumental. Cada um de conforme determinou o seu coração.
não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Sabe agora o momento de intercessão. Sabe se alguém essa semana completou aniversário, de nascimento, de casamento. A irmã Isuela. Vou chamar o irmão Yuri para orar pelos aniversariantes, pelos dias de ofertas. Irmã Giliardi, para estar orando pelos enfermos e lutados. Apresentar as famílias também. E a mensagem do pastor. Saúde os irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Peço que os irmãos se coloquem de pé para que possamos estar orando. Assim então, oremos. Santo Deus, eterno Pai, que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, meu Deus. Muito obrigado por mais um domingo. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui presentes. E em especial eu oro por aqueles que aniversariaram durante a última semana, Senhor. Agradeço, Senhor, e peço pela vida do irmão Tércio e da irmã Esmeroli, Senhor. Continue com eles. Que a vida deles continue sendo uma oferta de sacrifício a Ti, Senhor, como eles têm feito diariamente. Que a vida deles continue rendendo testemunho, fruto e que aponte para o louvor da Tua glória. Que privilégio é ter essas famílias entre nós, Senhor. Então, por favor, continue provendo, abençoando, Senhor, concedendo os desejos do coração deles de acordo com a Tua soberana e santa vontade, Senhor. Assim eu peço também, Senhor, que as Tuas bênçãos continuem com eles, Senhor. Que não falte nada a cada família, que os filhos cresçam firmes e fortes na Tua fé, Senhor. E que eles possam desfrutar dessa data por anos e anos, conforme a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado pela vida deles, de cada um, e de mais aniversariantes que ainda não tomamos conhecimentos. Mas Tu sabes todas as coisas, Senhor. Toma conta de cada um deles. Assim eu oro e agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Senhor, aí de Tua presença, Pai Celestial, quero Te pedir, Senhor, que traga consolo, saúde àqueles que estão enfermos, Pai Eterno. Traga paciência, Pai Celestial, para aqueles que estão cuidando deles, ó Senhor. Se for da Tua vontade, que Teu anjo traga cura, Pai, para todos, ó Deus. Quero Te pedir também, Senhor, para aquelas famílias que estão enlutadas, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha consolá-los, ó Senhor, e trazer, Pai Celestial, o conforto nos seus corações de saber que seus entes, com certeza, estão em um lugar muito melhor, Pai. Quero Te pedir também, Senhor, pela palavra que vai ser transmitida pelo nosso pastor Fernando, que o Senhor possa estar usando ele, Pai Celestial, para nos edificar nessa noite, Pai Celeste. E que essa semente que vai ser lançada agora, Pai, caia em terreno fértil, meu Senhor. Que venha brotar e dar bons frutos, ó Pai. E que tudo seja para a honra e glória do Teu Santíssimo nome, Senhor. Desse modo eu oro e Te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Faremos agora a reflexão da palavra com o pastor Fernando.
Queridos, hoje vamos ter a apresentação de mais um bebê que Deus nos abençoa, né? Então eu queria chamar a Karina e toda a família, Marília, irmão Cláudio e os familiares presentes. Eu vi Karina passando, eu digo, Karina vai para onde agora? Karina, ela falou comigo agora há pouco, né? Agora à tarde. E eu digo, não tem problema não, a gente dá um jeito. Pensa como tá grandona já. Tá com quanto tempo já? Quantos meses? 3 meses. Que bênção. Então, nós não batizamos crianças. Eu digo nós, é a Igreja Batista. A denominação Batista, toda ela. Tiver um nome Batista, nós não batizamos infantes, não é? Ou praticamos o pedobatismo. Nós não entendemos dessa forma. Algumas igrejas evangélicas, elas batizam crianças, mas para nós batistas é estranho isso. Nós entendemos que a criança, ela precisa chegar numa idade de maturidade que ela possa confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas nós temos essa tradição de apresentar diante da congregação a criança ao Senhor, diante de todos. É também uma oportunidade que nós temos de testemunhar também da misericórdia, da graça de Deus, bem como os pais, a família também faz um compromisso público de educar a princesinha aqui no caso, nos caminhos do Senhor. Então eu gostaria de fazer a leitura nas Sagradas Escrituras. A igreja pode ser sentada. Em Deuteronômio capítulo 6. É um texto que eu gosto muito, porque ali eu entendo que nós encontramos a primeira, digamos assim, declaração doutrinária. Em um momento muito pertinente, uma vez que Deus levanta Moisés para libertar o povo ali da escravidão no Egito. O povo que outrora vivia em meio a toda aquela idolatria que reinava ali no Egito. Mas eles agora precisavam estar preparados para testemunhar a sua fé, praticar, vivenciar a sua fé, diferente dos egípcios, em um único Deus, até porque não há outro Deus. O povo egípcio entendia que existia vários, mas nós só cremos e só há de fato um único Deus, Criador do céu e da terra, Criador de todas as coisas. E ao lermos Deuteronômio no capítulo 6, a partir do verso 4, a palavra do Senhor diz assim: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Perceba que na sua Bíblia, esse nome Senhor está ali em letra de imprensa, ou letras maiúsculas, todos eles. Você sabe que o nome de Deus é algo que sempre o povo tinha muita reverência, e eles nunca afirmavam o nome de Deus, por isso que citava, nós não sabemos qual era o tom que eles falavam isso, a altura da voz, já que tinha muita reverência ao nome de Deus, mas eles citavam as iniciais de eu sou o que sou, porque foi assim que Deus se apresentou para Moisés. E particularmente, eu creio que não é correto pronunciar como muitas vezes a igreja pronuncia, ou até mesmo algumas traduções da Bíblia, quando se refere a Deus como Jeová. Até porque no Antigo Testamento, no hebraico, melhor dizendo, não existe nem vogais, existia sinais massoréticos. Então, como o povo realmente pronunciava, ninguém sabe ao certo. O fato é que Deus eu sou o que sou. Mas se alguém tente pronunciar e dizer Yahvé, Javé, Jeová, o fato é que Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. E é por isso que particularmente eu gosto nessa versão
onde Almeida, aqui João Ferreira de Almeida, nesse texto, ele deixa muito claro, Senhor. Aqui ele não está fazendo referência a Elohim, aqui não está fazendo referência a Quírios, mas ele tenta, ao seu modo, realmente descrever que é o único Senhor soberano, aquele que se apresentou para Moisés como eu sou o que sou. E o Senhor, ele chama a atenção do seu povo, esse povo eleito, para testemunhar do Senhor, para viver para a glória de Deus, para ser luz para as nações. E ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então, até aqui. Querido, o Senhor nosso Deus é um Deus de aliança. É bem verdade que Ele tinha uma aliança ali com Israel, mas Ele também tem uma aliança com cada um de nós, uma vez que agora nós vivemos a nova aliança, instituída quando Cristo Jesus, que é o cumprimento de tudo aquilo que apontava o Antigo Testamento, a antiga aliança. Inclusive, testamento significa isso, a aliança. E na verdade, meus queridos irmãos, não são duas alianças diferentes. Na verdade, o Novo Testamento, a nova aliança, é uma continuação da primeira, uma vez que tudo aquilo apontava para o Senhor. Deus, Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje, de sempre, e continuamos, de fato, devendo a Ele toda a reverência, toda a glória, toda a devoção, todo o louvor, bem como Karina, irmã Marília, irmão Cláudio, família. Vocês têm o dever, a responsabilidade. Vocês têm a maior missão que alguém pode ter, que é justamente de ensinar os caminhos do Senhor agora para Liz. Então, ao apresentar Liz para o Senhor, vocês também se comprometem nesta noite a apresentar o Senhor para ela. Portanto, nesse instante nós vamos orar ao Senhor e vamos assim estar intercedendo por Liz, que eu já tinha conhecido, e bem como por toda a família, tá bem? Eu queria uma ajuda dos contra as regras. Infelizmente o outro microfone apresentou o vício, mas eu queria um tripé, que eu vou tentar colocar a Liz nos braços. Que privilégio eu tenho, não é, de todo dia poder pegar em um bebê. Fica de pé, igreja. Vamos orar. Peço que toda a igreja estenda as mãos para a Liz e para a família. Interceda ao Senhor por ela. Soberano Deus, vamos te agradecer. Tamanha bondade, tamanha graça, Senhor. Deus, te louvamos por tudo que tu és. O Senhor continua renovando nossas esperanças, mandando bebês. Deus, obrigado por tua graça na vida de Karina. Como o Senhor é bom. Te louvamos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Pai, o Senhor já está com um dos filhos de Karina com o Senhor. O Senhor agora deu um outro, para que o Senhor confiou a ela, para que ela educasse os teus caminhos. É graça, misericórdia. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio. Ó Deus, confiamos a vida de Liz em tuas mãos. Essa criança é tua, Pai.
que ela viva para o louvor da tua glória, que o Senhor a livre de todo o mal, que o mal jamais tenha domínio sobre a sua vida, que o Senhor use Karina, use seus pais, use seu avô, use toda a família, Pai, usa todos como instrumento em tuas mãos, para que discipline, para que eduque, para que ensine os teus caminhos para Liz. Liz é tua. Nesta noite consagramos ao Senhor essa criança, esse bebê é teu, ó Pai. Assim nós oramos, desde já agradecemos. Rogamos mais uma vez que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua paz, que o teu amor, que as consolações do Espírito Santo seja para com a Liz, seja para com a sua família, hoje e sempre. Amém. Igreja, essa é Liz, e aqui é mais uma batista para a glória de Deus. Deus abençoe. Que privilégio, não é? Deus é muito bom, muito bom. Queridos, a hora já se avança. Confesso que eu estava em dúvida, na verdade ainda estou até agora, mas Deus é que vai saber. Se eu pregava esse sermão em duas partes. Porque de fato é um tema que não se esgota fácil. Hoje é o dia de quê? Muito bem. Duas pessoas. Quando é dia das mulheres, todo mundo sabe, né? Hoje é o dia do homem batista, né? Primeiro domingo de junho. E eu venho trazer uma palavra, a palavra de Deus é para todos, mas será direcionada para os homens. Naturalmente, não será um sermão expositivo, é um sermão temático, onde estaremos estudando acerca de vários textos das Sagradas Escrituras. Mas a nossa oração, e conforme até os irmãos já oraram, é que o Espírito Santo de Deus fale conosco. E eu queria que realmente os irmãos estivessem atentos, estivessem prestando atenção, concentrados. Espero que não haja ninguém com dor de cabeça, com enxaqueca ou com algum incômodo. Se tiver também eu entendo. Se alguém precisar ir ao banheiro, beber uma água, eu vou compreender. Mas eu preciso trazer essa palavra para os homens. Essa palavra, antes de tudo, foi muito forte também para a minha pessoa, muito forte. Pude me debruçar bastante acerca dela. E o tema é: como homens precisam liderar suas famílias. E a proposta aqui é totalmente bíblica. Eu vou trazer algo procurando uma autoajuda. A ideia é trazer Bíblia, é ajuda do alto. É o que eu acredito, é o que eu confio. Ainda ontem eu fui convidado para dar uma palestra para casais. Eu disse para minha filha, ela até estranhou, mas como assim? Geralmente é algo para os coaches, motivacional. Eu digo, jamais eu vou desassociar, até porque não há futuro, não há sentido, não há êxito se o Senhor não estiver ali. É tudo perdido. Queridos, é tudo balela. E olhe que eu já fui gerente, gestor, e todo dia de manhã procurava usar técnicas para que a equipe estivesse animada para vender. Mas eu creio no Salmo 127. Se o Senhor não edificar, tudo é em vão. Inútil vos será levantar de madrugada, trabalhar pelo pão.
útil vos será. Se Deus não colocar a sua mão, acabou. Não tem sentido. Então, aonde me chamarem, vai a minha cosmovisão, vai Cristo, uma visão cristocêntrica, vai Bíblia. Não tem o que fazer. Então, queridos, como homens precisam liderar suas famílias, nós temos a palavra de Deus e nós temos alguém a qual nós podemos nos espelhar. O homem não está sem direção. E quem é a maior referência que nós temos na Bíblia de homem? Qual o maior exemplo que nós temos a seguir? Quem é? Cristo Jesus. Inclusive, a dinâmica é justamente nos espelharmos em Cristo, em especial no seu ofício. E, inclusive, ao ler, ao estudar, eu encontrei até uma falha minha, porque eu deveria, em outro momento, também estudar isso com a igreja. Eu creio que a maioria aqui não conhece qual é o tríplice ofício de Cristo. Creio que a maioria não sabe. Inclusive, é uma pergunta até de concílio, visando o ministério pastoral. Sempre cai nos concílios. Qual é o tríplice ofício de Cristo? Cristo, ele é o nosso modelo e ele tem ali a sua função de profeta, de sacerdote e de rei. Então, encontramos esse tríplice ofício. Ofício, quando nós olhamos para a origem da palavra, nós traduzimos como dever, o dever de Cristo. Claro que ele é o nosso modelo, não existe outro perfeito como ele, mas é nele que nós temos como referência. Até porque as Escrituras mostram, lá em Efésios capítulo 4, que nós devemos almejar, alcançar a estatura do varão perfeito. Ele é o varão perfeito, a estatura de Cristo. Precisamos olhar para ele. Quando nós olhamos ainda para o livro de Hebreus, no capítulo 4, os versículos 14, 15 a 16, ele vai dizer o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-te das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Como é bom termos o Senhor como modelo. Cristo, ele é o nosso único mediador. O mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. E ele, como mediador, ele tem essa função, esse dever: profeta, sacerdote e rei. Meus queridos irmãos, em união com Cristo, nós assim compartilhamos os seus ofícios, obviamente de uma maneira limitada, mas de uma maneira muito importante. Por isso que os ímpios, eles não têm o direito de querer nos descredibilizar, tirar nossa credibilidade, quando nós usamos Jesus e dizer: é diferente, era Jesus. Jamais. Ele é o nosso modelo, a nossa busca é essa, é ele. E como representantes ordenados por Deus, e nós homens somos, para nossa esposa, para nossos filhos, para nossa família, nós devemos servi-los como profeta, sacerdote e rei. Eu tenho repetido isso, mas é proposital.
É para que os irmãos nunca mais esqueçam disso, até o dia que Cristo chamar para a glória. Então precisamos refletir acerca desses 3 aspectos de Cristo. E eu espero que dê tempo de refletir tudo hoje, senão vamos continuar no próximo domingo. E o primeiro ofício é o ofício de profeta, e no nosso caso, profeta no lar. Qual é a tarefa essencial de um profeta? O profeta, ele é um porta-voz de Deus. O profeta não é alguém que fica adivinhando as coisas. O profeta é um porta-voz de Deus quando nós olhamos para a palavra. O profeta, de fato, ele anuncia, ele prega aquilo que Deus manda. Ele, de fato, como alguém já disse de uma maneira simbólica ou resumida, ele diz que o profeta, ele traz Deus aos homens. Então, a tarefa do homem, quando olha para Cristo enquanto profeta, é fazer com que as suas verdades sejam conhecidas. Precisamos professar a nossa fé e proclamar assim o conselho do Senhor. Então essa é a nossa missão enquanto pai, enquanto esposo. Temos que de fato levar Deus para a nossa família, e essa responsabilidade é nossa. Precisamos de fato fazer com que nossos filhos conheçam o Senhor, conforme até agora há pouco eu li em Deuteronômio capítulo 6. E como nós devemos fazer isso? Como nós devemos ensinar? Queridos, a maior responsabilidade que alguém pode ter, principalmente no mundo de hoje, que nós, infelizmente, conforme até disse um pediatra, muito cedo, tem pessoas que com 1 ano, com 2, já colocam os filhos na escola. O pediatra até comentou, um pediatra dos meus filhos, disse: olha, isso é estranho, isso é algo novo, isso é algo recente. Por isso que a criança vive doente, porque o sistema imune dela não está pronto. Aí desde cedinho nós entregamos a estranhos. A realidade é essa, né? Nossos filhos numa escola. E as pessoas que estão tomando conta dele têm uma cosmovisão, e provavelmente é diferente da sua. Tem uma visão de mundo, cheio de ideologia. Veja que situação. Conforme alguém já disse, nós não podemos estranhar quando enviamos nossos filhos para César e daqui a pouco ele está se comportando como um romano. Claro, se ele está ali sendo doutrinado, ensinado o tempo todo, vai ser, é bombardeado o tempo todo. Um exemplo típico agora, por exemplo, São João, né? Aí está os coleguinhas tudinho ali. Na escola da minha filha botaram um nome para parecer ser mais crente: Festa da Colheita. É a mesma coisa, não é? Então tem que ter muito cuidado. Então como nós devemos ensinar? Ensinar como o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 20, versículo 9, mostra que Jeremias ensinava com paixão. Diz a palavra que ele diz assim: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. O profeta, em um momento, ele tentou ficar calado, mas ele não conseguiu segurar a palavra de Deus. Então ele de fato falava, ele tinha paixão por isso. É assim que um pai deve procurar ensinar aos seus filhos, ensinar com paixão. Outra maneira que nós devemos ensinar é ensinar como mordomos autorizados por Deus. Autorizados, porque a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 4 diz assim: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, a admoestação do Senhor, disciplina, é uma grande responsabilidade que nós temos. Nossos filhos precisam conhecer Deus, conhecer a sua palavra, entender qual é a vontade de Deus. E homem batista,
Essa é a nossa responsabilidade primária. Nós também podemos ensinar e devemos ensinar nossos filhos por meio do culto doméstico. Ultimamente tenho falado muito sobre isso. Por meio do culto em família. A nossa casa deve ser como um seminário, ou como alguém já disse, como uma igrejinha. Aonde? O nosso lar, a nossa casa. O templo aqui, o culto público, queridos, é uma vez na semana. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade para ninguém. É nosso dever, é nossa responsabilidade. Se nós não estamos conseguindo, se nós não estamos dando conta, tem algo muito errado no nosso estilo de vida. Tem algo muito errado em nossas prioridades. Nossa prioridade é o nosso filho, os nossos filhos, é a nossa família. Essa é a prioridade número 1. É primário isso. Outra maneira que nós devemos ensinar nossos filhos é ensinar pelo exemplo. Reitero essa palavra de 15 dias atrás que eu falei aqui. Assim como Jesus, que é o nosso espelho, Jesus que é a palavra viva, Jesus ele vivia o que ele pregava, assim também somos nós. Eu me lembro da saudosa irmã Leninha, diaconisa Leninha, está na glória com o Senhor. Ela certa feita citou um exemplo de que os filhos pequenininhos, eles, até o modo de andar, eles andam do mesmo jeito que o pai anda. E realmente, eu já fiz esse teste. Eu já brinquei com o Caleb no modo de eu andar, e Caleb estava fazendo a mesma coisa. Geralmente as crianças têm dificuldade de fazer o que você pede. A natureza dela é pecaminosa, já é pecador desde pequenininho. Mas em imitar você é muito mais fácil. Eles vão procurar seguir o seu exemplo. As crianças verão em nós, e os nossos filhos também maiores, adolescentes, verão em nós se realmente nós valorizamos as nossas famílias, ou se olhamos para a nossa família como um fardo. Eles percebem tudo, eles olham tudo. E uma outra maneira que nós devemos ensinar nossos filhos, é que nós devemos de fato ensiná-los de modo holístico, de modo mais geral, de modo total. Temos que preparar ele para uma maturidade, para a vida social. Temos que ensinar etiqueta para os nossos filhos. Eu digo assim, ensinar bons modos para ele, ensinar a respeitar os mais velhos. Aqui talvez vocês não saibam muito disso, mas em Recife é muito comum, tem ônibus, no dia a dia anda de ônibus, e temos que ensinar, eu aprendi desde cedo, a dar um lugar para os mais velhos. Se bem que tem pessoas em Recife que fingem que está cochilando, né, Felipe? Tem pessoas para não dar lugar para os mais velhos. As pessoas pensam assim, eu paguei a passagem. Eu já vi um colega de escola, ele disse assim, nunca me esqueci disso, do primário ainda na época. Ele disse, se eu pagar, eu não dou lugar não. Agora, se eu passar por debaixo da borboleta, aí eu dou lugar. Eu digo, misericórdia, nunca esqueci desse rapaz. O nome dele era Jairo, ou é ainda, não sei. Faz uns 40 anos que eu não vejo. Mas temos que ensinar isso aos nossos filhos, não é? Boas maneiras. Inclusive, temos que ensiná-lo a eles apreciarem boas artes, belas artes, apreciar uma boa música. Por quê? Isso se chama graça comum. Eu não estou falando para que você assimile o que o mundo aí chama de cultura, porque é muito mau gosto. Ou então, como nós já vimos, colocaram certa feita um homem pelado para uma criança tocar. Vocês já viram isso? E é interessante que esse povo defende até o fim o indefensável, né? O absurdo. Isso não é cultura. Mas aprende, ensine a apreciar uma boa música, belas artes, não é? Coisas belas, pinturas, tantas e tantas coisas boas. Precisamos trabalhar isso, inculcar isso no coração dos nossos filhos. Agora eu quero enfatizar o nosso papel enquanto sacerdote no lar. Em Hebreus capítulo 5, capítulo 7, o livro de Hebreus em si, mostra a obra sacerdotal de Cristo.
E mostra que Cristo, de fato, era um sacerdote amoroso, que se sacrificou pelos nossos pecados, e que Ele também intercede por nós. Ele intercede por cada um de nós. Hebreus capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também Ele mesmo está rodeado de fraqueza. Aí em seguida o texto vai mostrar para Cristo. Cristo, Ele é superior, o seu sacerdócio é superior ao sacerdócio da antiga aliança, e todo o livro de Hebreus vai enfatizar isso. Mas Ele é o nosso modelo, é o nosso exemplo de sacerdote. Assim o homem deve ser o sacerdote da sua casa, o homem deve ser o sacerdote do seu lar. E como esse homem deve operar o sacerdócio em sua casa? Primeiro, à luz de Efésios capítulo 5, versículo 22 e versículo 25 e versículo 26. Nós devemos, que diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha que responsabilidade para os homens que são casados. Temos que nos sacrificar pela esposa. Assim como Cristo, Ele também se sacrificou pela sua esposa, chamada, como é o nome da esposa de Cristo? Igreja. É assim que a Bíblia também se refere. Então, quando amamos com amor semelhante ao de Jesus, ao de Cristo, aí nós estamos assim servindo também como o sacerdote. Sacerdotes espirituais que oferecem um sacrifício agradável ao Senhor. O homem deve amar a sua esposa de modo muito particular, um amor particular, um amor exclusivo. Assim como o Senhor também ama a sua igreja, ama os seus eleitos de modo particular e de modo exclusivo. Ainda que Ele almeje que outros também venham sim se voltar para Ele. Mas a Bíblia mostra a maneira muito especial como o Senhor ama os seus eleitos. Então, assim deve ser o amor do homem para com a sua mulher. Precisamos de fato, queridos irmãos, nos dedicar e buscar a felicidade dela, a segurança dela, a felicidade também dos nossos filhos. Todos devem perceber esse amor exclusivo que nós temos para com eles. É algo exclusivo, é algo privado, mas ninguém deve ter. É de uma maneira muito especial, muito peculiar, é uma maneira ímpar, é exclusivista mesmo. Assim como o Senhor espera de nós também uma dedicação, um amor exclusivo. Assim como a salvação também é exclusiva, assim. A salvação é exclusivista. Por que exclusivista? Porque só há salvação por meio de Cristo Jesus. Não há outro meio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a salvação não é por meio de uma denominação religiosa. A salvação é por meio do Filho de Deus, Cristo Jesus, que deixou a sua glória, que se fez carne, se fez tanto sacerdote como sacrifício por nós e morreu em nosso lugar. Sem Ele não há remissão de pecados, sem Ele não há salvação. Por isso o homem deve se sacrificar pela sua esposa, deve trazer provisão para ela, deve cuidar dela assim como ama o seu próprio corpo e cuida do seu próprio corpo, pelo menos assim era para ser.
devemos exercer a mordomia do corpo, não é? Uma vez que ele também é templo e morada do Espírito Santo. Assim nós devemos cuidar bem, tratar bem da nossa esposa. Alguém já disse que o presente mais importante que podemos dar para nossa esposa não é uma casa, não é um carro, não são joias, mas o melhor e o maior presente que você pode dar para sua esposa é trazê-la para o Senhor, é trazê-la para Deus. Ora, você é o sacerdote do seu lar. Que responsabilidade, né? Às vezes é muito mais fácil, né? E mais cômodo comprar um presente e entregar. Mas a maior responsabilidade é nós nos preocuparmos com a vida espiritual dela. Já parou para pensar nisso? Porque muitas vezes deixamos ela em piloto automático, mas temos que tratar, temos que cuidar. Precisamos fazer com que ela tenha tempo para ler a Bíblia, participar de reuniões com mulheres, não é? Eventos que edifiquem. Precisamos nos preocupar com isso. Por exemplo, todo ano tem lá na Consciência Cristã, tem momentos para os homens e também tem para as mulheres. De repente é bom o homem se sacrificar, cuidar dos filhos, para que as mulheres possam ir para lá, para ser edificada, para aprender. Confesso que foi algo que também chamou muito minha atenção, porque muitas vezes a gente se preocupa com a nossa vida espiritual, mas temos que também nos preocupar com a vida espiritual dela. Como é bom, né? Também quando a mulher tem um marido que é crente, né? Porque se ele não entendia isso, está ouvindo ou está vendo essa pregação, ele vai se incomodar e vai se dedicar, procurar de fato fazer com que ela se santifique cada vez mais. Ela tem que crescer, tem que ler a palavra, tem que aprender. Uma outra maneira que nós devemos operar como sacerdote em nosso lar é na intercessão pelos nossos filhos. Intercessão. Queridos irmãos, uma vez que Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, quem intercede por nós, como está escrito em Hebreus capítulo 7, verso 25, e eu vou ler para vocês, que diz: portanto, Ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Cristo intercede por nós. Nós também devemos interceder pela nossa família, e de modo muito especial, aqueles que têm filhos, interceder pelos seus filhos. Tem um bom exemplo disso na Bíblia. Um grande homem que intercedia pelos seus filhos, lá no Antigo Testamento. Diga o nome aí. Alguém falou Jó? Quem foi que falou? Por aqui? Amém. Muito bem, amado. Jó. Pense num exemplo. Jó, ele intercedia pelos seus filhos como fruto da sua reverência e temor que ele tinha ao Senhor, a Deus. Ele, na verdade, ele já não precisava que viesse ter alguma tragédia para que ele se importasse e começasse a orar, algum problema de ordem moral. Já era diário, queridos, era de madrugada. A primeira coisa que ele fazia era se dedicar. Ele oferecia naquela época, era o culto como ele conhecia ao Senhor. Ele oferecia holocaustos por cada um dos seus filhos. Ele orava, ele pensava: vai que os meus filhos tenham blasfemado, tenham pecado contra o Senhor. Eu vou interceder por ele, eu vou oferecer holocaustos por ele. Então, de madrugada, Charles Spurgeon, ele comentou, ele disse assim: ele queria correr para a cruz todas as manhãs com os seus filhos. Olha, Spurgeon percebeu bem, não é, acerca do coração de Jó. Então orar era a primeira e a mais importante coisa que ele fazia todos os dias. Olha que interessante. A primeira coisa não é se levantar e se apressar para ir para o trabalho. Primeira coisa, de fato, ele se acordava cedo, com antecedência, para orar ao Senhor sem pressa. Intercedia pelos seus filhos. Olha que interessante. E olha que
modelo que nós temos, não é? Quando eu meditei sobre isso, eu disse, eu vou ter que acordar muito mais cedo, né? Porque é 4 filhos para orar, individualmente, cada um deles. E vai que Deus queira mandar mais, não é? Então, a gente já está nessa prática. Sem contar o desejo que nós temos de adotar também criança. Vê que bênção. Então, está na hora de eu acordar mais cedo e intensificar essas orações. Queridos, vocês percebem que tudo que eu prego de todo o coração é só Bíblia? Agora, muitas vezes incomoda porque a igreja se moldou ao mundo, né? Se moldou desde do movimento do liberalismo teológico, né? Finalzinho do século XIX, começo do século XX. A igreja desandou muito. Precisamos de uma nova reforma. Também que o lema da igreja reformada é essa: igreja reformada sempre se reformando. Precisamos. Os crentes têm que voltar para a Bíblia. Querido, a questão não é o que você acha melhor, o que eu quero, o que eu acho bom, não. Deus me confronta também, ou não? Confronta. Cada vez que eu leio, que eu examino as Escrituras, quando eu vou estudar a história dos puritanos, ou da igreja do primeiro século, eu digo, meu Deus, eu vou usar um termo que todo mundo vai conhecer, um termo bem comum hoje em dia. Eu digo, meu Deus, que crente Nutella a gente é. Entenderam, né? Crente que não ora como era para orar, que não tem fé em Deus como é para ter, que não confia na soberania de Deus, não confia não confia. A realidade é essa. Confia não. Confia para umas coisas assim e para outras não. Isso aqui é com Deus, aqui não. Ou então só se não tiver jeito, ele está morrendo na UTI. Deus, como que é assim, não tem mais o que recorrer? Como nós precisamos nos aproximar do Senhor, ter intimidade com Ele, como precisamos. Queridos irmãos, precisamos urgente de um avivamento espiritual. Urgente. Terceiro, creio que vai dar tempo. Estamos passando do horário, mas vai dar tempo. Cristo é o nosso exemplo de rei. Homem batista, você é um rei em seu lar. Não na perspectiva mundana, na perspectiva de Cristo. Cristo serve como rei de seu povo, ao governar sobre nós com justiça. 2 Samuel 8, 13 a 15 aponta para isso, né? Cristo, inclusive, em dado momento na Bíblia, não é, mostra ele como descendente de Davi. Davi foi um grande rei, um dos grandes reis do povo de Deus. Tanto é que certa feita um cego diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque a descendência dele é davídica. Com todos os altos e baixos, todas as coisas tronchas que tinha ali na família de Davi, misericórdia, né? Que já começa já desde lá lá em Gênesis, não é? Mas ainda assim, Deus, por sua graça, ainda assim veio Jesus da tribo de Judá. Graças a Deus, cumpriu com a sua tarefa. E hoje nós temos esperança, hoje nós temos vida eterna, por sua graça para com cada um de nós. E Cristo, então, como rei, ele defende o seu povo. Os pais têm o direito, têm a responsabilidade de ser imagens de Cristo em sua casa. Devemos ser reis em um lar cujo governo seja justo, seja sábio e seja amoroso, assim como é o reino de Cristo. E como vamos exercer essa autoridade? Queridos, um dos termos que também você deve entender como autoridade é a questão da unção, né? De ungir. As pessoas às vezes querem olhar para esse termo de ungir, de unção, apenas como poder, não é? Mas ungir implica, ou unção implica autoridade, não é? Então somos ungidos por Deus, temos autoridades investidas dos céus, para justamente aqui fazer o papel de rei, e um deles é defender os nossos filhos. Então, primeiro, defenda os seus filhos. O rei é o guerreiro principal do reinado, assim era para ser. Não é feito hoje não, né? Os presidentes em guerra, tudo Nutella, né? Tudo escondido, tudo fugindo, e os peão é que se explode, que morre tudo, né? Aquele rei não, aquele no tempo bíblico ia para a guerra, os reis iam para a guerra.
Assim era para ser. Teve só um momento que Davi não foi e deu no que deu, né? A tragédia, né? Ele cometeu o pecado de adultério, terrível, né? Era para ele estar lá na frente de batalha. Enfim, mas os reis iam para a batalha. Então, é um guerreiro principal de um reinado. Ele lidera o povo na batalha. Assim, os pais têm a responsabilidade também de defender espiritualmente a sua família. Lá em Efésios 6, os irmãos veem a figura da armadura de Deus, não é? Mostra da batalha espiritual. E em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, eu vou ler o texto, ele também mostra a realidade espiritual. Então, assim, temos que defender nossos filhos do abuso do ímpio, do homem ímpio, da mídia digital, por exemplo, né? O cuidado com a internet. Temos que defender nossos filhos dos relacionamentos, né? Dos romances que não edificam, por exemplo, né? Imprudente. E o jovem, ele muitas vezes, ele carece de sabedoria para discernir os resultados das suas escolhas imediatas. Temos que sim intervir. A mídia, o mundo vai dizer que isso é careta. Não é mais assim não. Mas enquanto os filhos estiverem na nossa casa, pode ter 100 anos, estiver no nosso lar, os pais não só podem, como devem se intervir para o bem deles mesmos. Os pais devem estar envolvidos na regulamentação dos relacionamentos. Vemos, inclusive, no livro de Provérbios, um pai sábio alertando repetidamente seu filho contra as mulheres imorais. Por exemplo, né? Filho meu, filho meu. Se você ler os primeiros capítulos de Provérbios, que fala sobre isso. E em 2 Coríntios, eu disse que a lei vou ler, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo Jesus. Então, temos armas espirituais. Segundo, como rei em nosso lar, temos que também disciplinar nossos filhos. Disciplina é uma atitude de amor, é um gesto de amor. Jesus diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, diz assim: eu repreendo e disciplino a quanto amo. Por isso, assim como Jesus disciplina quem Ele ama, devemos também disciplinar nossos filhos com amor. Agora, antes de lidar com nossos filhos, temos que examinar o nosso próprio coração. Como está o nosso coração? Não podemos disciplinar nossos filhos quando nós estamos irados, por exemplo. Tem pais que espancam os filhos quando estão irados. Não pode fazer isso. A disciplina bíblica é sempre em amor. Nós também não podemos provocar nossos filhos à ira. E nós só podemos discipliná-los após uma instrução. Temos que instruir, repreender, para depois em seguida disciplinar. Outra coisa, não podemos disciplinar por falta de compreensão infantil. Tem coisas que a criança não vai compreender. Ele acha que é normal. Vai trelar, vai pegar um objeto que não pode pegar, um vidro e quebra, né? Vai mexer num animal que não pode mexer. Ele não tem noção. Aí vai disciplinar. Então tem que saber até isso. Outra coisa, discipline em particular. Não humilhe o seu filho. Agora, se o pecado for público, algumas vezes é necessário uma repreensão pública. Mas o ideal é que a repreensão seja em particular, não é para humilhar a criança. Ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor. O que você visa não é castigá-lo. O que você visa, na verdade, é recuperá-lo. É a disciplina. Você o ama, quer o melhor para ele. E por fim, a disciplina deve ser unida a sinceras
petições ao Senhor, porque só Deus pode pegar o coraçãozinho de pedra dos nossos filhos e transformar em um coração de carne. Só Deus pode fazer isso. E somente o Senhor, somente Deus. Eu preciso deixar isso claro para que você não se sinta frustrado. Somente Ele é Rei dos corações. Só o Senhor. Quem conhece o coração do próximo? Nós não conhecemos nem o nosso próprio coração. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, é perverso. Quem o conhecerá? Só Deus conhece o nosso coração, só Ele. Ele é o Rei dos corações. Portanto, querido homem batista, você foi ungido para exercer o tríplice ministério, ou melhor, o tríplice ofício de Cristo na sua casa, no seu lar. Que responsabilidade! Mas esse é o nosso chamado. Talvez, após essas palavras, você tenha se sentido culpado. Isso é bom também, deve mesmo. Eu me senti também culpado. Mas tem uma coisa boa para que nós viemos saber: é que jamais nós estaremos só. Eu nunca me esqueço das palavras de Jesus, lá no finalzinho de Mateus 28, lá na grande comissão. Jesus falou assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus por isso. Nós nunca estamos só. Não é a gente sozinho, jamais. Não podemos exercer os ofícios de Cristo separado de Cristo. Sem Ele, não podemos fazer nada, absolutamente nada. Os irmãos têm noção disso? Podemos fazer nada sem Jesus? Nada. É impotência mesmo, total. Tem um exemplo que toda vez que quando eu lembro disso, de que sem o Jesus nós não podemos fazer absolutamente nada. Apenas a título, para que vocês nunca mais esqueçam. Espero que não seja um artifício de psicologia, né? Não dou muita bola para isso. Mas eu nunca me esqueci da cena de um filme chamado De Volta ao Jogo. Vocês conhecem, né? E aí, um dos antagonistas, ele estava conversando com seu pai. E ele disse: pai, eu vou resolver esse problema. Ele queria tão somente matar John Wick. O Rogério lembra disso? John Wick, ele é o protagonista e ele é imortal na ficção do filme. Os irmãos conhecem, né? Quem assistiu? Aí o pai dele conta todos os feitos impossíveis de John Wick. E ainda assim, ele diz: pai, eu vou resolver, eu vou dar um jeito. Eu não lembro dessa cena, eu lembro de muito crente que quer fazer e acontecer, divorciado da comunhão com Cristo, distante do Senhor, sem orar, longe da igreja, da comunhão dos santos, longe de tudo, da congregação dos santos. Não vai conseguir, só vai achar dor e frustração. Sem Jesus não consegue. E aí no filme, o pai dele olha para ele, disse: você não escutou nada do que eu falei? Aí ele disse: Yusuf, meu filho, escuta, John virá atrás de você e você não fará nada. Sabe por quê? Porque não pode fazer nada. Agora saia da minha frente. Foi o que ele falou. Apenas a título de ilustração, queridos. Sem Jesus, sem Cristo, não somos nada. Não podemos fazer nada. Ah, pastor, tudo do Senhor é Cristo? Claro. Ele criou o mundo. Ele nos criou, nos formou. Todo ser humano existe para o louvor da sua glória. Todo ele. Por isso que eu não acredito em nenhuma psicologia, em nada disso. Sem Jesus não faz sentido viver. Ele nos formou, Ele nos criou para o louvor da sua glória.
E Ele nos deu, inclusive, Ele foi tão bom que nos deu um manual, a Bíblia, a Sagrada Escritura. Eu creio nessa palavra, queridos irmãos. Eu creio na suficiência dessa palavra. É por isso que temos que examinar. Só no domingo, na pregação? Na quarta-feira, na terça? Não. O Salmo 1 diz que é de todo dia, dia e noite, dia e noite. Pastor, se a gente não tem tempo, vai ser um crente raso, sem poder, fraco. O que eu faço? Clame a Deus pela graça e misericórdia dEle. Clame ao Senhor. Porque cada vez que particularmente, eu me medito, eu procuro, eu busco, digo, meu Deus, eu quero me converter, eu quero ser crente, eu quero aceitar Jesus. Como assim o senhor não é pastor? Para você ver. Nenhum de nós alcançamos a estatura do varão perfeito ainda. Nenhum de nós. Queridos irmãos, quero dizer outra coisa. Quando a culpa e a vergonha nos ameaçarem, ameaçar você, pode ameaçar. Então você deve levar seus pecados, como marido, como pai, ao grande sumo sacerdote. Clame ao Cordeiro de Deus que foi morto, mas venceu a morte ao terceiro dia, mas vive, que Ele nos ama. Ele nos ama e Ele nos perdoa. É rico em perdoar, diz a palavra de Deus. Ele é cheio de graça. Perceba que Deus, Ele de fato, Ele incomoda o nosso coração, Ele rasga. Mas ao mesmo tempo Ele oferece a sua graça. Ele oferece. Está disponível para lhe perdoar, para me perdoar. Para que possamos nos reconciliar com Ele. Para que possamos de fato começar uma nova vida. Ou seja, nunca é tarde. Nunca é tarde para ter uma mudança de atitude. Às vezes, por exemplo, talvez nossos filhos já são casados, já saíram de casa. Mas até numa situação dessa, a gente pode procurar, pode pedir perdão, porque nós não fomos o profeta, porque não fomos o sacerdote, ou o rei que nós deveríamos ser para Ele. Podemos confessar nossos erros e dizer que a partir de agora queremos fazer diferente. Podemos sim. Até porque uma situação assim ele vai achar estranho, né? Tal como se de repente alguém está na sua escola e do nada liga para o seu pai, para a sua mãe e diz: pai, mãe, é o que, filho? O que aconteceu? Você nunca liga para mim. Não, eu te amo. Já pensou a emoção? O que aconteceu? Só isso. Vai ser só chororô, né? Indubitavelmente. Então vai perguntar: o que aconteceu? Está doente? Você pode dizer: não, que Deus tocou no meu coração. Reconheci que eu não era o exemplo que eu era para ser, mas em Cristo Jesus agora eu quero ser. Nunca é tarde para começar a evangelizar seus filhos. Nunca é tarde para começar a falar das coisas espirituais. Nunca é tarde, amados, para encontrar a graça e a misericórdia do grande profeta, do grande sumo sacerdote e do grande rei que é Cristo Jesus. Portanto, em nome de Jesus, que Deus transforme o nosso coração, que Ele transforme a nossa vida, que Ele transforme a nossa família, que Ele seja glorificado através dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria dar oportunidade para Gilberto e Paula. Tenho culpa de nós termos duas grandes bandas aqui, né? Teremos um momento de reflexão. Você possa meditar, orar ao Senhor, clame a Deus, e que hoje seja um divisor de águas em suas vidas.
coração regenerado, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso. Obrigado. Curve suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, queremos te agradecer pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor não nos entregou a nós mesmos, Pai. Muito obrigado. Portanto, Senhor Deus, confiamos em Ti. Entendemos que sem Ti nada podemos fazer. Portanto, nos ajuda. Ajuda cada homem batista, cada homem, a cumprir com o seu papel de profeta, de sacerdote e de rei no seu lar. Nos ajuda, Senhor. Te pedimos perdão pela nossa omissão, perdão pelas nossas falhas, nossas faltas. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Te pedimos que o Senhor salve a nossa família, seja com nossos filhos, seja com nossas esposas. Salva a nossa família, Senhor. Que o mal não tenha domínio sobre as famílias. Ó Pai, de hoje por diante, que possamos, de fato, assumir o nosso papel. Que o homem venha a ser o homem que o Senhor deseja que sejamos. Bem como que a mulher também seja auxiliadora, a mãe que o Senhor deseja que ela seja, e que os filhos sejam obedientes aos pais. Abençoa, Deus, cada família aqui representada, e abençoa muito. É o que nós te suplicamos e desde já agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Passar para o diácono André. Após os avisos, terminamos com a bênção apostólica. Avisos da semana. Terça-feira, culto de oração e doutrina no segundo templo, às 19 horas, lá no Cruz Alta. Quarta-feira, culto de oração e doutrina, às 19h30 aqui nesse templo. Domingo, escola bíblica dominical às 17 horas, aqui. E logo após o culto evangelístico, às 18 horas. Eu chamo a irmã Vitória para falar sobre o jantar dos casais. Graça e paz, igreja. Ele que é meio bonito. Gente, eu vim falar aqui, relembrar o nosso jantar dos casais, não é? Vai acontecer dia 21, tá certo? Aqui no Templo Central mesmo, às 7 horas da noite. Então, os irmãos que ainda não fizeram sua inscrição, por favor, entrem em contato comigo. Nossas vagas estão poucas. Está no valor de 120, tá certo? Então, R$120 para o casal. Vai ter buffet aqui. Quem veio ano passado sabe mais ou menos, mas esse ano vai estar melhor, podem acreditar. Então, assim, que façam suas inscrições, tá certo? Quem vai vir vai ser o pastor
da PIB de Jataúba, juntamente com a sua esposa. Então, ele vai estar aqui trazendo a palavra e tudo. Então, pastor Gilmar Domingos e sua esposa, Suene Martins. Então, que vocês estejam aqui, os irmãos que ainda não entraram em contato, por favor, entrem, para que a gente possa já deixar tudo certo. Inclusive, vocês têm até o dia 8 para efetuar o pagamento, tá bom? Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Obrigada. Eu também, no próximo domingo, 9h da manhã, para o evangelismo, lá no sinal lá dos Bujões, lá próximo à Rota do Mar. Ok? E outro aviso é que a MCA fará ensaio daqui a pouco lá atrás com a irmã. Ok? Pastor. Queridos, sobre o jantar para os casais, peço até a atenção de Vitória também. Vamos fazer o seguinte: entrem no link do grupo do WhatsApp, quem realmente vai, tá bom? Porque senão você vai perder sua vaga. E aí faça a inscrição até o próximo domingo, até de hoje a 8. E queridos, olha, de todo o coração, não estou blefando, porque ontem eu divulguei para a PIB de São Domingos. Eu não tinha divulgado antes, porque só a igreja dele lota. Tá certo? Mas agora eu já divulguei para eles. Ainda não coloquei na igreja, já tem no meu WhatsApp. Se eu colocar ontem, e aí eu citei que vamos fazer um evento também. Então, se eu for divulgar também para eles, não vai dar para quem queira. E o que Vitória falou é verdade. Esse ano vai ser muito melhor. E o ano passado foi ótimo. Então, você, casal, urgente, procure Vitória. Não puder fazer o pagamento hoje, mas já deu o nome, já entra no grupo para garantir a sua vaga. Tá bom assim? Dito isto, nós vamos ficar em pé para orar. Ou melhor, já oramos, né? Para encerrar com a bênção apostólica. Eu quero agradecer. Hoje o culto se estendeu um pouco, mas eu concluí, não esgotou, mas eu concluí o sermão todinho. E eu creio que cada homem já aprendeu, não é? Os ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei. E é isso que nós devemos ser em nosso lar. E as irmãs cobrem isso para os seus maridos. E os solteiros aprendam isso para ser quando se casar. E as solteiras não aceitem menos do que isso. Tá certo? Eu tenho até um livro que diz assim, o tema é: como ele deve ser para casar com a minha filha. Eu só sei de uma coisa, eu já estou orando há muito tempo, antes dela nascer. Antes de Laura nascer, meus filhos nasceram, Elise, Caleb e Judá, eu já oro. Né? Oração é a chave, queridos. Ore. Nada de julgo desigual. Tem futuro. Olha, o mundo já é terrível por natureza, já é amaldiçoado. Imagine julgo desigual. Que comunhão tem luz com treva? Não tem futuro. E pai e mãe, o filhinho está se enveredando para um julgo desigual. Tenha medo de ser, como é o nome? Politicamente correto, né? Não seja politicamente correto, não, seja contra. Não, e acabou. É pior coisa nenhuma. Pior ele acabar com a vida dele, ou a vida dela. Pronto, falei. Ok? Curve suas cabeças. Que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Espere eu chegar até a porta. Coração silencioso, o culto está encerrado. Obrigado, Diácono André. Obrigado a todos.